Ponto de partida para atravessar a cidade ou ponto de partida de diálogos e preposições para repensar a circulação no espaço. Este é um podcast que se apoia em leituras de textos clássicos sobre a cidade e mobilidade. Cada episódio é apresentado por um pesquisador que interpreta os textos para reflexão. Uma realização da Rede Mobilidade Periferias, um grupo de ensino, pesquisa e extensão do Instituto das Cidades, Campus Zona Leste da Universidade Federal de São Paulo, que tem por objetivo articular em rede com o meio acadêmico, docência, órgãos públicos e sociedade civil organizada, interessados na temática da mobilidade urbana, especialmente no contexto das periferias das cidades brasileiras. Neste primeiro episódio da quinta temporada do podcast, a professora e pesquisadora da Universidade de São Paulo, USP, no Departamento de Sociologia, Bianca Freire Medeiros, interpreta o texto Sociologia Móvel, de John Urry, que analisa uma forma de repensar a sociologia a partir da virada das mobilidades. Para ele, a sociedade atual não se explica mais só por estruturas fixas, mas sobretudo por redes e fluxos de pessoas, objetos e informações. É assim que, segundo o autor, a mobilidade se torna central para compreender as transformações globais mais atuais. Ponto de partida deseja a todos uma boa viagem. Então, olá a todas as pessoas. Hoje a gente vai trabalhar com um texto intitulado Sociologia Móvel, do John Urry, e a gente vai começar fazendo uma contextualização do autor e da obra, e depois a gente vai passar propriamente ao texto, tá? Então, a gente vai começar aqui, né, situando quem é o John Urry, e ele é, de fato, assim, né, nesse debate do que a gente chama de paradigma das mobilidades ou giro móvel, ele é um autor muito importante, né, assim, talvez ali se a gente fosse fazer um top 10, né, certamente ele estaria entre esses 10, né. E é interessante o percurso dele, porque ele fez a graduação em economia, né, em Cambridge, que é uma dessas universidades que todo mundo já ouviu falar, né, no Reino Unido, mas depois ele faz toda a carreira dele como professor, né, na sociologia, ele faz o mestrado e o doutorado em sociologia, numa universidade dessas que surgem no Reino Unido nos anos 60, que tem a ver muito com uma proposta de incorporar um outro público, né? Então, nunca, assim, tem exatamente um equivalente no Reino Unido das políticas de ação afirmativa que houve nos Estados Unidos, né? E aqui temos também, né? Mas, naquele momento, era uma tentativa de tornar mais a universidade mais acessível, né? A classe trabalhadora e tal. E Lancaster é uma dessas universidades justamente no norte da Inglaterra, que tem essa tradição perto de Manchester, né, que tem essa tradição de cidades operárias, né, e ele faz toda a carreira lá até o falecimento dele, né? E ele lá, né, na partir dos anos 2000, ele vai fundar esse Center for Mobility Research, né, o CMOR, então Centro de Estudos da Mobilidade, tá? Isso vai ter muito a ver, e eu acho que até interessante, eu estava perguntando qual é o perfil aqui da turma, porque tem muita interlocução com a geografia, tá? Então, essa virada das mobilidades, pegando esse recorte, né, do Centro de Estudos de Pesquisa em Mobilidades de Lancaster, né, não daria para a gente pensar na existência desse centro sem uma virada anterior, né, que é a virada espacial. Isso tem muito a ver com a interlocução com a geografia, que foi sempre um campo muito próximo ao John Urry, né? E então, assim, debates com pessoas que são referências bem importantes na geografia, como Doreen Massey, por exemplo, tá? Esse texto em particular, a gente vê uma
Eu acho que é interessante contextualizar, porque ele é publicado originalmente em 2008, nesse periódico que se chama The British Journal of Sociology, né? Então, a revista de sociologia britânica, né? É um periódico bem importante, e então o texto é originalmente publicado em 2008, e depois ele é republicado em 2010, quando o periódico faz um número especial com os textos que eles tinham julgado, os artigos que eles julgam seriam os mais influentes daquela década, então da primeira década dos anos 2000, tá? Então, da maneira como o artigo é apresentado, ele tem o seguinte resumo, né? E eu vou ler aqui para vocês. Este artigo busca desenvolver um manifesto para uma sociologia preocupada com as diversas mobilidades de pessoas, objetos, imagens, informação e resíduos, e das complexas interdependências entre mobilidades tão diversas e suas consequências sociais. Alguns conceitos chaves relevantes para tal sociologia são elaborados. Gamekeeping, né, que a gente pode traduzir por guarda-caça, redes, fluidos, escapes, fluxos, complexidade e interação, repetição. O artigo conclui sugerindo que uma sociedade civil global, entre aspas, pode constituir a base social de uma sociologia das mobilidades no século XXI. Então, as palavras-chave desse artigo seriam mobilidade, rede, sociedade, escapes e fluxo. Logo depois, 3 anos depois, o artigo é traduzido para o português para compor essa coletânea que se chama Outras Sociologias do Trabalho. E é um dos poucos textos, na verdade, que a gente tem traduzido para o português, né, da autoria do John Murray. Ele fica no Brasil muito, muito vinculado e conhecido por um livro que se chama O Olhar do Turista, que talvez alguns de vocês conheçam. E é um livro que teve uma primeira edição nos anos 90, e que houve uma edição agora equivalente à terceira edição, na verdade, que é o Olhar do Turista 3.0, cuja leitura eu recomendo, que saiu pelo SESC, e o professor Tiago Alves, da EASH USP, e eu supervisionamos a tradução, né? Mas, então, ele é um autor muito lido nos estudos de turismo, mais, talvez, eu diria, do que na sociologia, talvez no Brasil, o que não é o equivalente dele quando lido em língua inglesa, tá? Então, agora entrando no artigo propriamente dito, a gente tem, e eu acho que aí vale a pena a gente ir pouco a pouco, ponto a ponto, né, do texto. Então, ele vai abrir com 2 epígrafes, tá? A primeira delas é de Radcliffe Brown, que é um antropólogo, um etnólogo britânico também, né? E que diz assim: no atual momento da história, a rede de relações sociais se espalha por todo o mundo, sem qualquer solução absoluta de continuidade. Isto dá origem à dificuldade de definir o que se entende pelo termo sociedade. Se dizemos que o nosso objeto é o estudo da comparação das sociedades humanas, deveríamos ser capazes de dizer o que são as entidades unitárias que nos interessam. Isso Radcliffe Brown está falando em 1952, né? Então, assim, no início dos anos 50. E é um autor muito vinculado ao funcionalismo, apesar dele nunca ter se identificado como tal. Mas eu não vou entrar nisso, porque, enfim, a gente ficaria aqui, né, para falar de Radcliffe Brown, e não é essa a intenção. A intenção é a gente pensar por que essas citações foram escolhidas para abrir o texto, tá? Depois temos uma citação do Lyotard, né, do filósofo francês identificado aí com pós-estruturalismo, né, que ele vai dizer assim: o self mesmo é pouco, mas não está isolado. É tomado numa textura de relações mais complexa e mais móvel do que nunca. Tá? Ainda que tenha uma separação temporal importante aí entre, né, a epígrafe, a citação de Radcliffe Brown do início dos anos 50, né, e depois essa de Lyotard, né, já nos anos 80, então pós a virada estruturalista, né, pós todas as revisões teóricas, né, importantes na teoria social que vão acontecer nos anos 60, pós 68, né, mais de 68, ele está aproximando esses 2 autores que
evocam a gente a pensar, né, nos provocam a pensar essa interconexão global e essa relação com o movimento, com a mobilidade social, né? E essa ideia, tanto de que não há, né, esses coletivos aqui, que o Radcliffe Brown está chamando, né, de sociedade, entre aspas, e o Lyotard está identificando aí com o self, né, com esse si mesmo, tá? Tanto um quanto o outro estão colocando em dúvida justamente essa unidade que é tão importante para a sociologia como objeto, né, como objeto de estudo. Então, esse a gente pode dizer que é o argumento que ele já começa nessa epígrafe, colocando, de certa maneira, esse argumento central, né? Até que ponto a ideia de sociedade permanece relevante, tá? Como objeto sociológico por excelência, tá? Eu não vou fazer uma leitura, assim, desmembrando tanto nas idiosincrasias disciplinares da sociologia, porque eu acho que talvez, né, não é exatamente o que nos interessa aqui. O que nos interessa mais aqui é que se a gente tira essa ideia de sociedade, com o que a gente passa a trabalhar, tá? E aí vamos vendo como é que ele constrói esse argumento, colocando no lugar de sociologia, ou colocando no lugar de social, ou colocando no lugar de sociedade, alguma coisa que tem a ver com esses novos, com essa ideia de coisas que estão sendo apontadas já aqui por esses dois autores, que tem a ver com fluidez, com falta de fronteira, e com uma conexão entre as coisas que estão intensificadas, essas conexões intensificadas, tá? Então, né, uma das coisas que ele vai começar aqui já na introdução é falar para a gente dessa interseção entre espaço geográfico e categorias sociais, tá? E uma crítica importante que ele está fazendo à sociologia, essa sociologia, vamos dizer assim, até a primeira metade do século XX, tá? Ele está dizendo que a sociologia tem pensado muito mais nas distâncias socioeconômicas, e isso tem a ver, então, com um eixo vertical, tá? Então, o tema da mobilidade social é um tema muito, muito importante na sociologia, tá? Que é o tema que a gente vai trabalhar num campo da sociologia bem importante, que se chama, né, o campo da estratificação social, tá? A crítica dele é dizendo o seguinte: bom, está super contemplada esse eixo, né? Mas ele, quando a ênfase está muito colocada nesse eixo, está se perdendo de vista um outro eixo, que é o eixo horizontal, que ele está dizendo das distâncias socioespaciais, tá? Que é o que ele está identificando aí como espaço geográfico, tá? Ele começa dizendo para a gente que ele desenvolve essas ideias melhor num livro que ele já publicou, naquele momento até está recém-publicado, que se chama Sociology Beyond Societies, né? Então, sociologia para além das sociedades, então, onde ele vai desenvolver muito esse argumento, tá? Mas aqui a gente já fica, né, com uma atenção de que tem uma preocupação em cruzar esses dois eixos, né? Esse eixo espacial com esse eixo onde a gente tem todo esse investimento para entender como as pessoas mudam de classe social, como é que se ordenam essas hierarquias de prestígio, como se modificam os status sociais, que a gente pode falar de um indivíduo, mas pode ser também, né, de uma classe social, pode ser ao longo, mas, né, de um arco temporal de uma geração ou num recorte temporal mais curto, tá? Mas como é que a gente entende as mobilidades espaciais também como um fator de estratificação, também como um fator de desigualdade, tá? Bom, ele vai dizer, tem um momento aqui, na página 44, que ele vai dizer assim: neste capítulo, demonstra como as mobilidades que cruzam as fronteiras sociais em novos padrões espaço-temporais constituem uma nova agenda para a sociologia, a da mobilidade. A sociologia do século XX baseou-se nos estudos sobre trabalho, renda, mobilidade educacional e social. Exatamente essa é a pauta, é a agenda de temas da sociologia da estratificação. Essa literatura considerou a sociedade, olha isso, como uma superfície uniforme e assim não conseguiu criar interseções entre o espaço geográfico, regiões, cidades e lugares, e categorias sociais, classe, gênero e etnia. Além disso, existem fluxos cruciais de pessoas dentro e especialmente para fora do território de cada sociedade,
tá? Os quais são resultantes dos mais diferentes desejos: trabalho, habitação, lazer, religião, relações familiares, proveitos criminosos, essa tradução é um pouco estranha, né? Exílios e assim por diante. Outro fato a ser considerado é que não apenas as pessoas são móveis, mas também os objetos, as imagens, as informações e os resíduos. Sendo assim, a mobilidade deve ser entendida horizontalmente e não em sentido vertical, além de poder ser aplicada a uma variedade de atuantes e não apenas aos seres humanos. Tá? Isso vai ser a base, esse parágrafo aqui é a base do que depois ele vai desenvolver. Aqui ele ainda não está utilizando essa terminologia, mas que depois vai ter esse, vamos dizer, esse nome, vai ter essa nomeação, que é paradigma das mobilidades. Tá? E aí eu acho que é interessante a gente pensar que isso aqui está posto, ainda que ele esteja evocando, né, um autor, que o Radcliffe Brown, que está lá falando nos anos 50, depois o Lyotard, né, nos anos 80, que é um campo de estudos que vai se consolidar realmente a partir da segunda metade dos anos 80, né, da década de 1980, que é um campo que não se restringe à sociologia, que vai ficar conhecido como as teorias da globalização, né, os estudos sobre globalização. Tá? Então, você tem um conjunto de autores de diversas áreas, muita gente da geografia, mas também muita gente da economia, da história, da ciência política, né? Antropologia, não, né, de uma maneira muito interessante, com alguns autores específicos que vão estar trabalhando nessa ideia também, mas que estão muito impactados justamente por essas transformações mas que não são restritas apenas, tá? Mas que são transformações muito importantes nas tecnologias de transporte e comunicação. Tá? E aí aparece uma literatura enorme que vai centrar muito nessa ideia das mobilidades de capitais, tá? Dos fluxos de dinheiro. Então, essas trocas financeiras, que, né, porque para o pessoal mais novo é difícil assim, pensar, né, num mundo que você essa facilidade que hoje é muito cotidiana de fazer o dinheiro circular, né? Não era assim, tá? Isso só passa a acontecer quando você tem uma unificação em torno do dólar, enfim, eu não vou entrar muito nisso, porque não acho que se a gente quiser conversar disso depois, tudo bem, né? Mas eu acho que o mais importante aqui é que tinha toda uma literatura que estava muito devotada a entender e a pensar, né, o que queria dizer essas idas e vindas, né, de um mundo que pós queda do Muro de Berlim, né, que já não se falava mais, né, de um muro cerceando assim a parte do mundo, como em inglês se fala, né? O mundo livre, o mundo democrático e o outro mundo, que era esse mundo fechado em si mesmo, né? Que aqui correspondia ali à União Soviética e seus satélites, né? Mas um mundo agora unificado em torno dessa ideia de um capitalismo como forma última de estrutura social, por assim dizer, tá? E aí você tem ao mesmo tempo que você tem esses autores que estão trabalhando muito essa ideia, né, dos capitais, seus fluxos, passa a ter um conjunto de autores, e o John Marie entre eles, que está pensando assim, bom, não dá para a gente pegar e pensar a partir dos fluxos de capitais como se a gente pudesse dizer que todas as coisas, e pessoas, e corpos, ideias, imagens, etc., tivessem a mesma facilidade de movimentação que o dinheiro tem, né? Então, nesse sentido, e aí a gente pode ver aqui, né, que quando ele está falando de corpos, resíduos, né, ideias, né, ele está chamando a nossa atenção de que não é só o dinheiro que está, em primeiro lugar, né, que não é só o dinheiro que tá circulando, mas que a gente precisa, se a gente quiser entender a complexidade do mundo contemporâneo, a gente tem que pensar em todas essas mobilidades como interdependentes. Então elas dependem uma das outras e elas estão impactando pessoas de maneira diferente, né? Então impactando relações sociais, acho que é melhor até do que dizer pessoas, né? Elas estão impactando relações sociais de uma maneira muito distinta. E, então a grande chave aqui é pensar a partir da ideia da desigualdade, tá?
Então, a gente tem, né, a gente vai ter os objetos, as imagens, as informações, e esse tema do resíduo é muito interessante, né, porque depois ele vai, no final da vida, né, as últimas produções dele, ele vai estar trabalhando muito com a ideia de mudança climática, né, e aí pensando assim, os resíduos, então, resíduos no sentido mais amplo, né, então o que são esses destroços que o capitalismo com as suas mobilidades intensificadas produz, né? Então, não é à toa que ele começa, né, a reflexão lá no turismo, porque o turismo é um desses grandes produtores aí, né, de resíduos a partir, né, da intensificação dos deslocamentos, tá? Bom, então a gente tem, né, essas mobilidades, depois ele vai formular com essa ideia de mobilidade corporal de pessoas, movimento físico de objetos, a mobilidade imaginativa, e isso aqui é um grande diferencial em boa parte da literatura que vai trabalhar com mobilidade, que vai estar muitas vezes atenta às questões de corpo e coisas, né? Então, como as pessoas se movimentam e como as coisas se movimentam, mas vai ter pouca atenção para alguma coisa que é muito importante para quem estuda turismo, por exemplo, mas não só, tá? Que é como é que as imagens circulam, tá? Como é que os signos, as coisas intangíveis, como é que elas circulam, tá? Mas é bem importante também pensar, né, essa mobilidade virtual, que isso, nossa, né, é absolutamente cotidiano entre nós, mas não era tão, né, no começo dos anos 2000, internet dando seus primeiros passinhos, né, não tinha rede social como a gente conhece hoje, mas ele já estava chamando a atenção para a gente para essa dimensão também, né, que vai impactar a mobilidade comunicativa também, né, então como é que a gente começa com todos esses aplicativos de mensagens, todas essas coisas passam a ser tão pervasivas nas nossas vidas, que não faz mais nem sentido, e esse é um argumento que ele vai construindo depois, né, nas obras subsequentes, que não faz não faz sentido mais fazer essa distinção entre online e offline, tá? Então, assim, tem o que acontece no mundo face a face e o que acontece de maneira telemediada, tá? Mas aqui, vamos lá, né, seguindo o texto, isso aqui já é bem importante, que ele está chamando a nossa atenção de que a gente precisa pensar também na mobilidade dos signos, tá? Bom, ele vai pensar agora, né, ele vai passar numa sessão. Vejam bem, né, para quem leu o texto e está acompanhando pelo texto, eu estou pulando uma parte aqui que ele disse até que estava lá nas palavras-chave dele, tá? Que era essa ideia do Bauman, do Zygmunt Bauman, né, o sociólogo polonês, que é essa ideia de gardening, né, da jardinagem e do estado guarda-caça, tá? Abrindo um parênteses, tá? Eu falei que estou pulando, mas eu queria só abrir um parênteses. Por que eu estou pulando? Explicar isso para vocês, né? A interlocução com Bauman é muito importante, tá? Porque o Bauman foi um dos primeiros autores a realmente formular essa ideia de que a mobilidade socioespacial é um fator fundamental de estratificação no contemporâneo, tá? Então, é uma maneira de medir desigualdade, tá? E ele vai ser um dos autores, assim, né, pioneiros nessa formulação de uma sociologia a partir da ideia, né, dos fluidos, dos fluxos, né, que vai dar nessa ideia, inclusive, de sociedade líquida, tá? Ele e o John Arry foram colegas, foram pessoas bem próximas, né, em termos de interlocução e influência mútua, mas tem uma importância aqui, tá, nessa formulação do paradigma das mobilidades, tem importância muito grande da questão dos fixos, tá? Então, das infraestruturas, que a gente não vê da mesma maneira formulado no Bauman, tá? Então, aqui ele traz, né, toda essa ideia do Bauman como dessa ideia, né, da diferença entre o estado da jardinagem e o estado do guarda-caça, né, que aqui no texto ele, enfim, né, ele explora bastante essa ideia, mas eu acho que ela não é tão interessante e ela complica talvez mais do que facilite o nosso entendimento, tá? Então vamos passar para esse momento que ele vai dizer, a sessão que ele vai intitular, e isso está entre aspas, não existe essa coisa de sociedade.
Bom, quem disse isso foi Margaret Thatcher, né? Figura assim, uma presença espectral, né, na sociologia britânica, não só na sociologia britânica, mas entre os britânicos, e também não apenas entre os britânicos, mas que essa figura que vai marcar muito fortemente, vai incorporar, junto com Ronald Reagan, né, que foi presidente dos Estados Unidos, ela foi a primeira-ministra da Inglaterra, e que são... Reagan e Margaret Thatcher são como, né, o pai e mãe do que a gente hoje entende por neoliberalismo, tá? E ela vai dizer exatamente isso aqui, né? Não existe essa coisa de sociedade, tá? O que eu vejo, né? Existem apenas são indivíduos, homens e mulheres e suas famílias, tá? Então com esse argumento, né, o que sintetiza essa frase é esse desmoronamento de todos os coletivos, sindicatos, qualquer tipo de ação que tivesse, vamos dizer assim, que tivesse uma estruturação macro para além do que seria essa unidade família, tá? Então, o que a gente está nessa seção do texto? Ele está partindo dessa ideia. Então, né, não existe essa coisa de sociedade. Então, se não existe essa coisa de sociedade, o que existe? Tá? Será que a gente desconstrói essa ideia de sociedade que ele disse lá no início, que é uma das intenções dele, né, que estava lá no resumo, inclusive, do artigo. Será que a gente substitui, então, sociedade por indivíduo? É isso que a gente deve fazer? Tá? E aí ele vai lembrar para a gente, tá, desse contexto geohistórico de fundação da sociologia, que é justamente esse do capitalismo industrial da Europa Ocidental e na América do Norte. Tá? Então, ele não está acionando aqui o vocabulário da colonização, ele não está lembrando da gente aqui, né, vamos dizer assim, né, de todas essas outras realidades que nos concerne, né, em termos, poderia falar aqui, né, da América do Sul, da América Latina, do mundo colonial, da África, etc. Ele não está falando disso, tá? Mas ele está lembrando para a gente que a sociologia é fruto da reflexão feita justamente nesse contexto específico da Europa e da América do Norte, da Europa Ocidental, não é nem de toda a Europa, tá? Mas que se universaliza como uma disciplina que é capaz de dar conta de do mundo inteiro, né? Então, um pouco nessa ideia de que a antropologia seria a ciência, sociologia e antropologia se vendem, entre aspas, assim, né? Então, a sociologia, a ciência das sociedades industriais, a antropologia de tudo mais, né? Ele está dizendo, ele está botando em dúvida justamente, né, se isso a sociologia dá conta disso, e se é isso, nesse mundo agora que a industrialização, né, perde, vamos dizer, no mundo, mais uma vez, né, nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, vai perdendo espaço para toda essa comercialização e para todo esse setor terciário, né? Então, para toda essa produção de signos e não mais de bens tangíveis, né? Bens duráveis, isso vai ser exportado, né, para outros lugares do mundo, que afinal é isso que a globalização provê também, né? Então, o que a gente precisa, como é que isso impacta a maneira da gente pensar, tá? Impacta a sociologia, mas não apenas, porque essa ideia de sociedade que a gente tem é uma coisa, assim, do senso comum, inclusive, tá? A gente usa muito a ideia, por exemplo, de sociedade brasileira, e parece que a gente sabe o que a gente quer dizer a princípio quando a gente faz essa combinação sociedade brasileira, tá? Ou quando a gente diz isso, né, a sociedade estadunidense, é como se viesse uma imagem de alguma coisa imediatamente, né? Porque a gente opera a gente poderia falar desse campo semântico da sociedade, porque a gente faz uma equivalência, né, uma sinonímia entre nação, Estado e soberania, cidadania nacional, identidade, território. Tudo isso está dentro dessa mesma ideia de sociedade com que opera a sociologia, tá? E com que opera, em alguma medida, o senso comum. Tá? Se eu estou dizendo, né, que com a globalização tem um bocado de coisa acontecendo, tem um bocado de coisa atravessando fronteira, tá?
os estados nacionais, né, não tem essa correspondência imediata mais que a gente tinha com o poder centralizado, né? Como é que a gente vai continuar dizendo que a sociedade é uma superfície uniforme, que vai corresponder exatamente, né, uma territorialidade, que existe uma cultura comum, né, nesse sentido de modos de ser, de uma identidade, né? E que corresponde a esse território geográfico autocontido, né? Então, assim, para eu falar que existe a sociedade brasileira, eu estou dizendo que existe a sociedade argentina, que não é a sociedade brasileira, que com ela não pode se confundir, porque tem uma cultura, tem né, um modo de ser, que não é o mesmo que a sociedade brasileira. E aí ele começa a desconfiar né, dessa equivalência tão certinha, tá? E aí, né, uma outra distinção com que opera a sociologia, e de uma maneira assim muito silenciosa, porém muito poderosa, é de que existem fatos que são fatos sociais e existem fatos que são fatos naturais. Essa é uma distinção muito importante para um autor que é que a gente diz, né, que é um dos pais fundadores, né, da sociologia, porque está lá, que é o Durkheim, tá? O Emile Durkheim. Mas não está só no Durkheim. Né? A gente faz muito uma sociologia dos seres humanos, né? das pessoas humanas como agentes da transformação. Tá? E ele está também junto com uma série de autores que estão trabalhando nessa época, né? Em outra direção, que está dizendo assim, olha, não existe isso que a gente... né? Seres humanos operando de forma autônoma em relação à natureza e em relação aos objetos. O que existe são híbridos, né? A gente só está no mundo com as coisas, com os objetos que criamos ou com as pessoas não humanas, com os elementos da natureza, tá? Bom, isso está bagunçando já todo esse repertório. Então, antes de nos ajudar, a nos ajudar a formular o que vem, ele está bagunçando bastante, tá? Então, assim, ele está botando aqui na roda um monte de autores, né? Ele tá chamando um monte de gente, que alguns autores podem ser mais familiares, né, a vocês, outros nem tanto, mas ele está pegando, né, pela mão um monte de gente que está concordando com essa ideia de que tem isso que se chama globalização. A gente está bagunçando as fronteiras. Não quer dizer que tudo passa, né, que tudo circula, mas que existe uma intensificação dessa circulação graças às novas tecnologias de transporte, graças às novas tecnologias de comunicação. Com isso, a ideia de sociedade como algo autocontido, que nunca foi verdade, porque, né, o capitalismo sempre dependeu dessa circulação, agora fica muito evidente de que não se pode tratar dessa maneira. Tá? Então, é nisso que ele vai dizer para a gente que repensar a sociedade, que significa também a gente repensar a definição clássica de cidadania, né? Porque a cidadania estava vinculada à noção de nação, e então cidadania você tinha, né, um repertório de riscos, de direitos e deveres. Tá? A gente sabe todo dia, né, basta acordar de manhã, para a gente entender que você tem hoje populações, cada vez em contingentes mais numerosos, de pessoas que não estão nos seus territórios de origem, né? Que estão migrando, que migram, que estão em situação de refúgio, que estão em situação, né, menos ou mais precária em termos de documentação, tá? Mas que estão vivenciando a experiência de ser cidadão em um país que, a princípio, não lhes dá cidadania. Tá? Isso está complicando, né? Está complicando essa noção, essa definição de cidadania com a qual a gente trabalhou, que correspondia exatamente, né, ao Estado Nacional. Tá? Essa era uma situação também complicada no mundo colonial, ele não está discutindo isso aqui, tá? Mas ele já está dizendo que o que era já uma ficção, agora se escancara como tal. Tá? Então, ele vai dizer que a gente poderia pensar na globalização como uma cidadania de fluxos, né? Que já não passam prioritariamente por dentro, né? E por meio da economia, do Estado e da sociedade civil nacionais. Tá? Então, o Estado-nação e essa composição dessa sociedade civil a que corresponderia
vamos dizer assim, né, teria uma correspondência direta e uniforme, agora já não tem mais. Tá? Bom, um autor muito importante para a gente pensar aqui é um outro sociólogo que se chama, né, Emanuel Wallerstein, e aqui o próprio Wallerstein, tá? O que está fundamentalmente errado sobre o conceito de sociedade é o fato de que este reifica e, portanto, cristaliza os fenômenos sociais cujo verdadeiro significado não está na sua solidez, mas precisamente em sua fluidez e maleabilidade. Tá? Então, é world system, né? É sistema mundo. Tá? Essa é a ideia com que o Wallerstein trabalha, né? E você tem todo também, inclusive isso vai impactar os autores que hoje a gente identifica como decolonial. Tá? Vários deles passaram né, foram interlocutores do Wallerstein, vamos dizer assim, tem toda uma formulação, né, o Mignolo, Quijano, né, todos esses autores tiveram muita interlocução entre si para nessa formulação do sistema mundo, né? Então, pensando desde a sua origem, né, na empreitada colonial, do capitalismo como esse sistema que vai colocar tudo em conexão e vai criar hierarquias a partir dessas conexões. Tá? Então, ele vai, com tudo isso que ele veio dizendo e complicando na nossa cabeça, muito importante, tá, para ele, diante dessa afirmativa de que não existe essa coisa de sociedade, ele vai dizer, bom, não existe mesmo não, mas também não existe a ideia de indivíduo. Então, eu não vou trocar a sociedade para dizer, como disse Margaret Thatcher, que existem indivíduos e suas famílias. Tá? O que existe são sociedades que são complexos híbridos, tá? E que não têm uma correspondência territorial precisa. Tá? Então, não existem nem relações sociais sem sistemas de entidades não humanas, né? E nem existe sociedade sem mobilidade. Então, talvez o que ele está dizendo para a gente, que faça mais sentido a gente pensar que, na verdade, né, que o social é sempre móvel e que a gente precisa pensar a partir do movimento. Tá? O movimento de pessoas, de coisas, de ideias, de capitais, de resíduos, tá? De todas essas coisas que não vão fluir da mesma maneira, tá? Que vão ter capacidade de se movimentar, de circular, que são desiguais. Tá? E essa desigualdade desses fluxos que a gente precisa prestar atenção. Tá? E aí ele vai e nos leva para uma seção chamada Redes Globais e Fluidos. Tá? Esse vocabulário dos fluidos, ele não vai ser tão utilizado mais, sabe? Ele vai trabalhar mais vai trabalhar mais nessa mesmo redes, que é um termo que ele vai usar bastante aqui, ele vai continuar utilizando, mas ele vai pensar, né, mobilidade passa a ser o termo-chave, assim, né, com que ele vai ser assim, a grande contribuição dele, teórico-conceitual e metodológica também, tá? Mas a gente poderia, né, pensar aqui dessa maneira, né, quais as relações entre incremento dos fluxos e estratificação social, entre globalização e desigualdade, tá? Entre o eixo horizontal dos deslocamentos no espaço, tá? E o eixo vertical desse deslocamento nas hierarquias de dinheiro e prestígio. Tá? Que processos de mobilidade engendram exclusão social? Né? Como é que eu posso pensar a partir de perguntas, né? Como quem se desloca, como se desloca, quem manda em quem na hora de dizer para onde vai, né? Quem é que vai fazer esses deslocamentos com autonomia, com segurança, com conforto, quem é que não, tá? E isso vai ter impacto em todas nas formas da gente pensar as mobilidades cotidianas, né? Como é que a gente se desloca na cidade, mas também as mobilidades que se dão no turismo, né? Como as mobilidades que se dão, os deslocamentos que se dão na migração, tá? Então, em escalas, e esse jogo de escalas, né, essa percepção escalar, que é tão cara à geografia, né, passa a ser muito, muito importante aqui na sociologia também, a sociologia formulada dessa maneira, né, a partir dessa lente. Tá?
E ali diz, bom, se a gente então está entendendo que existe alguma coisa que é muito, assim, que é um ponto de inflexão muito importante, que é a globalização, a gente também precisa então de novas metáforas para pensar a sociedade, né? E aí ele vai sugerir essas aqui. Ele vai sugerir regiões, que teria a ver com esses, né, que tem um certo limite mais definido, né? Redes, que são esses caminhos mais previsíveis entre cada nó, vamos dizer assim, né? E aí ele está lembrando aqui para a gente que, né, o que são as redes de fast food. É interessante, pessoal, porque esse é um vocabulário que está surgindo, sabe? Que tá, né, que surge ali pelos anos 80, 90, mas é coisa nova, assim, sabe? Então, falar que McDonald's era né, a presença de McDonald's na Rússia, tá? Era um super, né, era uma proxy para você pensar globalização, para pensar capitalismo chegando em todo lugar, tá? Então, né, pensa por aí, essas grandes marcas, né, se globalizando. E ele vai reservar para essa palavra fluidos essa coisa mais imprecisa, né, essa coisa mais imprevisível. Então, fluxos mais imprevisíveis seriam os fluidos, tá? Como eu disse antes, ele não vai usar tanto essa ideia dos fluidos adiante, mas o que é importante aqui é que a gente está trabalhando sempre com a ideia de híbridos humanos não humanos, tá? Então, pense assim, né, que isso que hoje, enfim, né, que é a realidade para muitas pessoas, de você ter um cartão de crédito, né, que se o dinheiro já era o dinheiro físico, né, a nota de dinheiro já era uma abstração, o cartão de crédito é uma abstração maior ainda, né? E você pensar que com um cartão de crédito, quem tem acesso a um cartão de crédito internacional pode ter acesso a um dinheiro, né, que vai ser assim, transmutado aonde você chega e usa aquele cartão, né? É como se você tivesse pegado todo o seu real trocado em dólar, todo o dólar trocado em ien, todo o ien trocado, né? Cada vez que você se desloca, aquele dinheiro, aquele acesso a coisas, a bens, vai ser... Então, uma noção que eu acho que é interessante a gente recuperar aqui, não tão devagar, mas eu acho que é interessante a gente ver aqui, que é essa de escapes, tá? E aqui eu acho que é só importante a gente recuperar, porque escapes tem a ver com Arjun Appadurai, né, que vai fazer essa formulação, e é um desses autores, como eu falei, antropologia, talvez com uma contribuição mais discreta, né, nas teorias da globalização, mas Arjun Appadurai é um autor fundamental para ajudar a gente a pensar na antropologia, dando conta desse, né, da globalização como tema, tá? E ele vai vir com essa noção, né, que é um neologismo, né, porque em inglês você tem a palavra que é landscape, que é land, né, terra, escape, que é esse termo que ele está usando aqui, que ele está desmembrando, né, que a gente traduziria como paisagem, tá? Mas ele vai utilizar justamente para descrever esses fenômenos transnacionais e interculturais que já não estão vinculados a um território específico, ou até podem estar vinculados a um território específico, mas que vão se transmutando nesses deslocamentos, tá? Então, enfim, né, você pode pensar todas as pesquisas que vão mostrando para a gente como é que a capoeira, por exemplo, vai sendo reapropriada, né, vai sendo transmutada nesses seus deslocamentos, né? Eu trabalhei, por exemplo, com a ideia de como é que a favela se torna um ente global, né? Então, como é que a gente pega a favela, desterritorializa, ela se torna, né, quase dessubstancializada para poder circular e adquirir novos significados, né? Então fica aqui o registro, né, de que o Appadurai ele vai pensar nos fluxos de pessoas, fluxos de imagem e informação, fluxos de tecnologia e conhecimento, fluxos de capital também, obviamente, né, e o fluxo de ideias, ideologias, valores, etc. Tá? E para cada um desses você tem um termozinho em inglês, tá? Mas pensa que depois, né, o John Urry vai trabalhar trazendo essas ideias para aquela reconfiguração dos 5 tipos de mobilidade com que ele trabalha, sobre os quais a gente falou no comecinho, tá? Bom,
Estamos pensando, então, né, em híbridos, estamos pensando nessas redes globais, nos fluidos, estamos pensando, né, em alguma coisa que eu acho que é importante a gente ver aqui na página 53, quando ele diz assim, e aqui eu vou ler. Isso cria uma nova desigualdade, a desigualdade de fluxo, em oposição à desigualdade de estagnação. Tá? Graham e Marvin sustentam que o que está envolvido aqui é um processo de distorção de tempo e espaço por meio de avançadas estruturas de telecomunicação e transporte, já que os escapes passam por algumas áreas e as conectam com outras, ao longo de ricos túneis de informação e transporte. Assim, distâncias sociais e espaciais não são mais homólogas. Tá? Isso é bem... vai ficar, né, ele vai explorar mais essa ideia a partir dessa, no que ele está chamando aqui de mobilidades complexas. Tá? Então, olha, ele falou para a gente, né, que tem uma coisa que é vamos dizer assim, esse campo do fluxo, e você tem um campo de estagnação. Tá? Você tem pessoas que estão passando por esse túnel dos fluxos, tem pessoas, tem coisas, tem ideias que estão passando por esse campo dos fluxos, e tem coisas que não, tá? Que estão estagnadas. Tá? Depois ele vai, vamos dizer assim, complexificar essa ideia, quando ele vai dizer que, na verdade, a gente tem que pensar que não é que toda mobilidade é igual a uma vida mais próspera, né? Isso durante a pandemia ficou óbvio, né? Evidente. Então, muitas vezes, estar imóvel é um sinal de prestígio e poder, né? Escolher quando se mover que é a grande questão, tá? A gente pode fazer, ele diz isso, né? Os poderosos vão fazer com que eles podem estar parados e fazer com que o mundo venha a eles, tá? Então, a gente tem que pensar a partir dessa complexidade das mobilidades. Tá? Isso aqui também é uma parte difícil, porque ele está fazendo aqui uma conversa forte com toda essa literatura das ciências duras, né? Então, das teorias que vai estar muito, né, muito explorada, né? Física quântica, teorias da complexidade que estão trabalhando tudo isso, né, de como é que as iterações se dão. Tá? Mas ele diz que se a gente quer pensar a sociologia agora, né, para além dessa ideia de sociedade que a gente herdou aí do século XIX, né, da primeira metade do século XX, faz sentido a gente fazer esse diálogo com esses novos corpos teóricos, tá? Sobretudo com essa ideia de não linearidade, né, com a ideia de imprevisibilidade e ideia de caos. Tá? É uma discussão, vamos dizer assim, custosa para a gente, né, nas ciências sociais, mas ela é uma discussão importante e que, ao fim e ao cabo, claro, né, ele tem um livro dedicado só a essa discussão, tá? Que chama Global Complexities, né? Mas o que fica, assim, que eu acho que para sublinhar, né, essa ideia de que você pode ter pequenas alterações que vão ter grandes impactos, tá? Então, né, essa ideia de que você tem pequenas mudanças e que vão ter grandes efeitos, tá? E a gente também, né, assim, que nos sistemas complexos, qualquer disrupção pode ser, assim, caótica, né, pode causar um grande caos. E isso é uma coisa muito apreensível quando a gente vê como que, né, o dia lá que ficou sem luz e sem energia em Portugal e Espanha, você tem um colapso né, toda a Europa colapsou, tá? Porque estão todos esses sistemas, como eles estão interligados, você tem qualquer coisa que acontece num lugar, pode ter um impacto muito grande em todas as, né? Isso pode ser, inclusive, também em termos, né, de fenômenos naturais. Por isso que a discussão toda naturais entre aspas, né? Porque nada é só natural, assim como nem nada é só social, né? Por isso que a discussão para ele de mudança climática passa a ser tão importante, tá? Mas quando tem um tsunami na Ásia, né? Impacta, por exemplo, o turismo no Brasil, tá? As pessoas mudam suas rotas, né? Então, né, uma coisa não está ligada necessariamente ou de forma óbvia à outra,
mas essas coisas estão em relação, tá? E aí ele traz um termo, né, que eu acho que talvez seja interessante aqui para a gente, esse termo do Howard Becker, né, que também é um desses sociólogos, né, teóricos da globalização, que vai trabalhar com essa ideia de centriferia, né, essa junção entre centro e periferia. E aí, né, entendendo aqui nesse sistema de mobilidades complexas, que a gente não tem mais um centro organizador da sociedade, né, que a gente vai lá e pum, assim, né, identifica como é dali que tudo acontece, não mais, né, mas que a gente tem múltiplos polos e redes, tá, que se cruzam e que vão criando essa geografia global, tá. Gente, mas isso, pelo amor de Deus, tá, mais uma vez, não quer dizer que está todo mundo igual nesse jogo, né, na verdade a gente está tendo que olhar para outros prismas de desigualdade que vão sendo gerados justamente por essas interconexões, por essas redes que são sempre produtoras de desigualdade. Tá? Eu estou olhando o relógio e estou vendo aqui se vale a pena a gente ler mais aqui, mas eu acho que vamos passar para a conclusão. Tá? Então, ele a gente pode dizer que o grande tema, né, que ele fecha assim, o texto é essa, né, ideia de que a mobilidade como objeto de uma ciência social pós-disciplinar. Tá? Ele não está nem usando o termo multidisciplinar, tampouco o termo interdisciplinar, mas ele está dizendo pós-disciplinar. Essa ideia de que, assim como as fronteiras, essas várias fronteiras sobre as quais a gente vem falando, elas se tornaram mais porosas, né? Também as fronteiras disciplinares deixam de ter tanto sentido assim. Por isso que ele fica tão à vontade para evocar toda essa discussão que é própria da física, né? Ou própria das ciências duras, da matemática e tal. Porque ele realmente está entendendo que assim, a gente precisa de modelos de pensamento, né? Mais interessantes, mais complexos, para a gente dar conta desses fluxos, né? Os fluxos, eles vão reproduzir e vão reforçar assimetrias, desigualdade, tá? E aí de poder, de capital, de classe, né? E isso tem a ver porque, né, os locais, as pessoas, objetos mais conectados à rede global se beneficiam do acesso à informação, das oportunidades, dos avanços econômicos, políticos e sociais, tá? Da maneira como ele está pensando aqui, ele está dizendo para a gente que quanto mais isolamento, tá, menos recurso. Mas, mais uma vez, né, esse isolamento ele não é só um isolamento físico, ele é um isolamento também, né, uma falta de acesso a essas redes de comunicação, é uma falta de acesso à própria capacidade de operar a rede de dados, é a falta de vocabulário para conseguir circular, tá? Eu tenho certeza que enquanto eu estou falando isso, várias situações pessoais aqui estão vindo à cabeça de cada um, né? Então, é o que ele vai usar esse termo, né, de desigualdade da estagnação. Então, menos conectado, mais distante dos polos, né, dos nós, por onde transitam os objetos globais. Ele está tratando muito aqui, né, dos objetos globais, mas depois, quando ele vai formulando mais essa ideia de capital de rede, que também ele não chega a desenvolver tanto, né, uma ideia que a gente tem tentado desenvolver mais. Mas uma ressalva importante que ele vai fazer, né, que não é que, assim, mobilidade por si, né, está conectado em si, né, essa ideia da conexão, ela não gera bem-estar por si mesma, né? O que gera bem-estar são as relações sociais, né, que podem ser, né, essas oportunidades de crescimento e troca, tá? A gente pode acumular muitas conexões e nem por isso a gente ter benefício, né? Mas estar fora das conexões vamos dizer assim, é um mensurador da nossa capacidade de crescimento, né? Crescimento em vários sentidos, tá? E ele, eu acho que tem vai usar essa expressão, né, de marginalidade criativa para falar desse, né, como também, né, o deslocamento entre as fronteiras das disciplinas vai engendrar esses hibridismos produtivos, né, que vão resultar, idealmente, nessa teorização móvel. E por isso que ele termina, eu acho que isso é bonito, assim, falando da importância das mobilidades intelectuais, das mobilidades acadêmicas, né?
sobretudo num momento que ele vai dizer, né, qual é o lugar do conhecimento produzido na academia, nesse mundo de fluxos, né, nesse mundo da globalização, nesse mundo conectado. E eu sei que a gente está falando desse texto, né, está falando tanto de globalização, no momento em que a gente está vendo uma reconfiguração, né, justamente das cadeias produtivas, cadeias globais de valor. E muito se tem falado nesse um novo momento, né, em que você tem de novo uma bipolarização do mundo, né, entre Estados Unidos e China, ou coisa entre Estados Unidos, Rússia e China. Mas não tem como a gente ignorar o fato de que a gente está falando, mesmo quando a gente está fazendo essa discussão em torno, né, de novas formas aí, dos fluxos dos capitais, das trocas, mas a gente está vendo de forma muito evidente, enquanto isso tudo está acontecendo, do quanto impacta qualquer uma dessas readequações, impacta todos nós, né? Então, toda essa taxação de Trump, essas loucuras todas, né, em torno das taxações, como é que isso vai impactar o Brasil? Como é que isso impacta, assim, né? Não impacta o Brasil como nação, mas impacta, assim, Belém do Pará, ou a ilha de Marajó, né? Vai impactando as localidades e as relações sociais na sua escala micro também, tá? Então, eu acho que aqui traz para a gente essa, né, o quanto também, né, tanto romper com as fronteiras disciplinares, como romper com né, incentivar essas mobilidades acadêmicas, alguma coisa como isso que o professor Ricardo Barbosa está proporcionando para a gente aqui hoje, né, de que a gente possa ter confluir aqui, graças, né, ao recurso também da internet, né, para que a gente possa, gente de todos os lugares, de todas as disciplinas, né, com temáticas de pesquisas mais diversas, a gente possa estar aqui hoje conversando sobre essas coisas. Então, e depois, né, colocado no podcast para mais pessoas ouvirem, para mais pessoas